paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Amados, hoje é o nosso último domingo de novembro. O ano já se foi, não é? E vocês sabem que nós estamos dentro de uma palavra ao longo desse mês de novembro. E, na verdade, eu diria o mês de dezembro também, porque são palavras que se relacionam uma com a outra. O mês de novembro é crescimento e o mês de dezembro é expansão. E as duas palavras, elas se relacionam, porque estamos falando de algo que cresce e depois se expande. Ou seja, a expansão é um crescimento, só que a expansão já dá uma ideia de algo assim que alarga, algo que vai tomando outras dimensões, outras áreas. Por isso, nesse mês, quando nós falamos desse tema, nós sempre estamos falando dos dois temas. Estamos falando de crescimento e expansão porque um tem a ver com o outro. E eu gostaria de compartilhar com vocês um motivo de oração. Eu gostaria que nós orássemos hoje intensamente, em cima dessa palavra que vamos compartilhar. Eu gostaria muito que a gente transformasse essa palavra, essa meditação, num tempo de oração entre nós. Porque precisamos chamar a existência, precisamos orar por essa realidade. E eu creio que as verdades da palavra precisam ser oradas. Precisamos orar a palavra. Orar as verdades das Escrituras. Então eu vou trazer aos irmãos o motivo da oração. Para isso eu gostaria de que nós lêssemos um texto, o último capítulo do livro de Êxodo, capítulo 40. A partir do versículo 16. Êxodo 40, a partir do verso 16. Deixe-me situar só Êxodo 40 para os irmãos. O livro de Êxodo, a partir do versículo 25, começa a falar sobre o tabernáculo, aquela tenda portátil que vocês devem conhecer, que Deus pediu que Moisés construísse. E é interessante lá no capítulo 25 de Êxodo, nos versículos 8 e 9, que Deus está pedindo a Moisés que construa essa tenda, esse tabernáculo, conforme um modelo que Deus iria mostrar a Moisés. O que isso indica? Isso indica, amados, que o que Moisés iria construir era segundo um padrão que já existia. E esse padrão é celestial. Então, o que Moisés
iria construir não era apenas uma tenda para o deserto. Porque se Moisés iria construir algo segundo o modelo dos céus, o que há nos céus não é somente para o deserto. O que há nos céus é para toda a nossa vida e toda a existência. Você está compreendendo? Você está recebendo no seu coração? A tenda que Moisés constrói, ele constrói para o deserto. É tenda para peregrinar, é tenda para andar. Porque a situação de Moisés e do povo era uma situação de peregrinação, de passagem. Por isso, o que Moisés reproduz é algo segundo o contexto em que ele está. E o contexto dele era um deserto. Então ele constrói uma tenda que pudesse ser montada e desmontada rapidamente. Porque o momento lá pedia algo portátil. Mas o que está nos céus não é para o deserto. O que está nos céus é para qualquer tempo e qualquer lugar. É tremendo isso. Por que é tremendo? Porque o que está nos céus tem a ver com a gente hoje, 2014, 2015. O que Moisés fez ali, fez para aquela ocasião, mas o que nós faremos aqui agora será para a nossa ocasião. Mas tanto Moisés quanto nós temos um só padrão e um só modelo, que é aquilo que está nos céus. Amém? Por isso que eu digo que a gente vai precisar orar hoje. Uma oração bastante específica. Então, queridos, a partir do capítulo 25 de Êxodo, está falando desse tabernáculo com todos os seus detalhes. E ele foi construído, tudo conforme Deus havia ordenado, foi pedido. Cada parte, cada parte, cada parte. E você vai vendo, a partir do capítulo 25, cada uma dessas partes. Mas agora faltava uma coisa. Faltava agora, cada parte está em seu devido lugar. Amém? É sobre isso. Aí nós chegamos no que tem a ver com a gente. Cada parte em seu devido lugar. E é o que vai acontecer agora a partir do versículo 16 do capítulo 40. Diz assim: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases. Armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição,
o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Amém? E aí, sabe o que aconteceu? Depois que cada parte foi construída, presta atenção, depois que cada parte foi construída, nada aconteceu. Mas depois que cada parte foi posta em seu devido lugar, algo aconteceu. Então, eu gosto do então. O então aqui tem todo o significado, não tem? Então, então o quê? Então o quê? A nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu. Olha que imagem, né? A nuvem cobriu por fora e a glória encheu por dentro. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Nós vamos orar hoje. Eu gostaria de adiantar a você o nosso motivo de oração. Queridos, não tem coisa mais linda, ao meu ver, na face dessa terra, do que esse cenário que está aqui agora. Quando eu digo esse cenário, eu quero dizer assim, a igreja reunida.
nada é mais misterioso, nada é mais poderoso, nada é mais glorioso do que a igreja reunida. E o que é a igreja? Queridos, a igreja, você já deve saber disso, e está dentro do seu coração isso, dentro da sua mente. A igreja não é este prédio. Nós podemos sair daqui e voltar lá para aquele salão, naquela esquina ali. Puxa, ninguém falou amém. Falei só para... Aproveitei para testar também. Vocês ficaram... Nós podemos sair daqui, porque a igreja não é o local. Nós podemos sair daqui e voltar para aquele salão lá. Não está bom, vamos voltar. Amados, esse local não é a igreja, porque nós podemos sair daqui e voltar para aquele local lá. Aleluia! O que quero dizer? Mudam-se de locais, mas a igreja é a mesma, porque a igreja somos nós, amém? Por isso eu digo, não tem coisa mais linda, mais tremenda do que essa congregação aqui de pessoas, essa reunião de pessoas. Ao mesmo tempo, receba isso agora, ao mesmo tempo, não tem coisa mais sem sentido, não tem coisa mais débil, mais fraca, do que um amontoado de pedras. Não tem coisa mais sem graça, mais sem razão de ser, mais sem propósito, do que um amontoado de pedras num lugar. Quando você vê um amontoado de pedras num lugar, você diz o quê? Talvez está construindo alguma coisa ali. Ou então é um local abandonado, um terreno abandonado, aquele monturo de pedra. Então vejam só essas duas realidades. Não tem coisa mais gloriosa do que a igreja reunida, ao mesmo tempo não tem coisa mais sem sentido do que um amontoado de gente. Por isso, queridos, nós precisamos orar. Nós estamos encerrando 2014, nós estamos aí com 2015 se apresentando diante de nós. E eu creio que o maior desafio para nós está em orarmos agora para que o ajuntamento de pedras, ou seja, o ajuntamento de pessoas, se transforme num edifício, numa casa. Eu creio, queridos, eu creio. Há uma unção e uma glória para pessoas. E há uma unção e uma glória para a casa. Há uma liberação de Deus para a casa incomparável em relação à liberação de Deus para pessoas individuais. Digo mais, eu creio que há uma unção de Deus para determinado culto da igreja, mas há uma unção de Deus incomparável para a igreja. Uma coisa é poder
e presença do Senhor para reuniões da igreja. Outra coisa é poder e presença do Senhor para toda a casa. Agora entra a nossa oração. Porque para que haja casa, cada pedra tem que estar em seu lugar. Como cada móvel do tabernáculo teve que estar em seu lugar, e então, e somente então, a glória do Senhor encheu a casa. Oh, aleluia! Queridos, há uma coisa que me inquieta, me incomoda o coração, no bom sentido, é saber pela palavra de Deus que os ministérios e as unções, então veja só, ministérios e unções, dons ministeriais e dons espirituais. Ou seja, o que mais me inquieta o coração é saber que 1 Coríntios 12, já está presente em nossa reunião. Isso me inquieta. O que quer dizer 1 Coríntios 12 já está presente? Quer dizer assim, amados, a igreja recebeu dons. A igreja recebeu dons. Se nesse local aqui tem pessoas que estão perdidas, sem direção, nesse mesmo local aqui, Deus dá dons para trazer direção a essas pessoas perdidas. Se nesse local aqui tem gente com o coração ferido, quebrado, nessa mesma reunião tem consolo, tem óleo, tem bálsamo de Deus para esses corações. Se nesse lugar aqui tem gente enferma, nesse lugar aqui já tem o dom de cura. Já está. Isso é maravilhoso. Já está. Queridos, você já perguntou a Deus por quê? Qual o propósito e a razão, Senhor, porque eu estou reunido nessa igreja local? Por quê? E qual a razão, Senhor? Porque eu faço parte dessa família. Eu vou dizer a você que a resposta do Senhor vai muito mais além do que dizer a você assim, porque você gosta. Você gosta dali, você se identifica com as pessoas, você gosta da ministração. Você pode ter certeza que a resposta do Senhor vai muito além disso. A resposta do Senhor para a tua vida tem a ver com o propósito de Deus de usar a tua vida. Porque sobre você há uma graça de Deus. Sobre você há uma unção de Deus. Sobre você há um dom do Espírito Santo. Sobre você há um ministério de Deus. E tudo isso tem que ser exercitado, praticado dentro da realidade desta igreja local. Você não vai reter nada do que Deus já te deu. Você não vai segurar nada do que já te deu. Não será a tua timidez, não será teu desconhecimento, nada
nem sentimentos, nem falta de conhecimento vão ser impedimentos para você manifestar o que Deus já preparou para a tua vida. Nós vamos orar hoje para você ser lançado, liberado, e o Senhor tome o teu ministério, o teu dom, e te junte com outro, que por sua vez se juntará com outro, e o reino dele será implantado na cidade de São Paulo, nessa região que ele nos confiou. Amém? Amados, em nome do Senhor Jesus, eu vou tomar uma expressão agora do apóstolo Paulo, nas Escrituras Sagradas, e dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Vou profetizar sobre você. Você vai crescer para santuário. Você vai crescer para santuário. Você vai deixar de crescer somente para você, sua vida pessoal, e você vai crescer para santuário. Você vai expandir tua vida. Você vai expandir. Você vai crescer para santuário. Você sabe onde está isso? Está em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Olha lá, Efésios 2, de 20 a 22. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual é em Cristo Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário. Amém? Você vai crescer para santuário. Por isso, amados, a palavra crescimento e a palavra expansão tem tudo a ver com esse momento agora aqui. Você vai crescer para santuário. E que santuário é esse? É a casa espiritual que está reunida aqui. Você vai crescer para santuário. Ou seja, o dom que Deus tem para a tua vida e o ministério não ficará em tua vida, vai crescer para santuário, porque o que o Senhor tem para a tua vida vai se juntar com os outros que também têm dons para a vida deles. O diabo, esse desgraçado, tem operado de uma maneira muito terrível ao longo da história da igreja e ao longo da história desta igreja local, para que os dons e ministérios que o Senhor enviou pessoas a esse lugar, com dons e ministérios, essas pessoas não cresçam para santuário. Ou seja, fiquem com seus dons, ou quando começa a manifestar o dom, a pessoa já sai daqui, vai para outro lugar, acontece um desentendimento A, B, C ou D, e a pessoa desanima, fica ferida e se afasta. Chega! Apóstolo Ales, não é verdade? Chega! Vamos orar e dizer assim: Deus, as pessoas que estão aqui e aquelas a quem o Senhor enviar com seus dons, seus ministérios, suas unções, aqui nesse lugar, cada uma delas vai crescer para santuário. Queridos, o tabernáculo de Moisés é apenas um símbolo. O que na verdade o tabernáculo está falando é que existe um santuário nos céus. E o que Deus está vendo
para o tabernáculo de Moisés é o que Deus está vendo para o templo. Porque se você ler as escrituras sagradas, você vai ver que o tabernáculo cresceu para templo. O tabernáculo de Moisés tornou-se o templo de Salomão. E o que aconteceu com o templo de Salomão? Foi destruído. Sabe por quê? Porque o templo de Salomão cresceu para a casa espiritual que é a igreja. Os céus se revelou ao deserto. Precisou de um tabernáculo. Depois os céus se revela à nação de Israel. Precisou de um templo. Mas agora o céu se revela às nações da terra. Por isso precisa da igreja. Cada construção obedece ao seu local, ao seu lugar. A primeira construção, tabernáculo, obedeceu ao seu lugar. A segunda construção, o templo de Salomão, obedeceu ao seu novo lugar. Mas agora a igreja obedece a um outro lugar, a uma outra dimensão. Mas tanto o tabernáculo, quanto o templo, quanto a igreja, vem de um único modelo, o santuário que está nos céus. Por isso é que a Bíblia diz assim, que quando Jesus subiu aos céus e levou cativo o cativeiro, é que ele deu dons aos homens. E para que ele deu os dons? Para que fosse edificada a casa. Uma casa não é um amontoado de pedras. Uma casa, cada pedra em seu lugar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5 diz: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui é, cada pedra está crescendo para casa. 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 Não é mais o meu ministério some dentro da casa. Não é mais o teu ministério, mas o teu ministério some dentro da casa. O que vai aparecer agora é a casa. A glória para a casa é maior do que a glória para a pedra. Oh. Precisamos orar. Estamos encerrando 2014. Estamos aí, pastores, se reunindo e orando, buscando a Deus e fazendo planejamentos para 2015. E tudo isso tem a ver com você. Você está totalmente envolvido nisso.
E a nossa oração é: coloca ordem na tua casa, Senhor. Eu vou dizer mais: Senhor, coloca ordem dentro das famílias. Coloca ordem dentro das profissões das pessoas. Sabe por quê, amados? Porque tudo está ligado numa coisa só. Você sabia que tem casas, eu falo agora, famílias que estão em desordem, e por causa disso, o ministério da pessoa também está desordenado. A vida profissional dele não tem realizações, ele sente que está fora de lugar, e por consequência, também, o ministério dele, ele está desanimado, deslocado, perdido, porque todas as coisas estão ligadas. Quando nós dizemos: Senhor, põe ordem na tua casa, não estamos apenas orando especificamente pelos ministérios dentro da igreja, estamos orando pela vida como um todo. Porque nós não estamos preocupados com a instituição, a organização. Estamos preocupados com um organismo vivo chamado igreja. Igrejas são pessoas. E essa pessoa não é só a pessoa que tem um ministério. Ele é também o marido. Ele é também a esposa. Ele é também o filho. Ele é também o empregado. Ele é também o empregador. Ele é o profissional. Então, quando oramos: Senhor, põe ordem, essa oração, ela é ampla, ela é para atingir todas as áreas. Senhor, põe ordem. Só o Senhor é capaz de colocar cada móvel em seu devido lugar. Vamos orar?